Fala rapaziada, me chama Caio Chips, hoje eu vou mandar as melhores análises e palpites pro nosso domingão, fechou? E no final do vídeo aquele bilhete pronto e uma odd de 3,50 pra gente. Vambora pra tela. O nosso primeiro jogo que nós vamos analisar aqui é Lens contra o Mets, tá? Pra quem não sabe, o Lens é o segundo colocado, vem muito bem na temporada, enfrenta o último colocado, tá? O Lanterna. Venceu uma, empatou uma e perdeu 10, tá? E o nosso mandante, que é o Lens, em 10 jogos, em 12 jogos, venceu 10 e perdeu 2, tá? Então eu vejo muito valor nesse Lens para vencer, beleza? Nessa odd em 30 aí, para mim tem valor, que vai enfrentar um time bem fraco, tá? Vamos ler os detalhes ali. Nos últimos 10 jogos, ele marcou um ou mais em todos os jogos, ou seja, 100% dos seus jogos ele tem marcado gol, tá? E tem batido mais de um gol e meio em 8, tá? Tá aqui, ó, mais de um gol e meio em 8. É um time que vai para frente, que joga pressionando ali e tende a fazer bastante gols, tá? Já do lado do Lanterna ali, o Mets, nos últimos 10 jogos ele não venceu em 9, tá? É um time que vem bem fraco aí, tá? Nos últimos 5 jogos do Mets, ele perdeu 4, empatou 1, fechou? Então eu pego sim essa vitória do Lens. Próximo jogo que eu acho interessante aí da França é o Lyon versus Paris, tá? O Lyon vinha muito bem no campeonato com a chegada do Endrick, tá? Mas nos últimos 3 jogos aí deu uma tropeçada, ó lá. Nos últimos 5 jogos venceu 2, nos últimos 3 jogos ele perdeu, tá? Perdeu não, um empatou e foi pros pênaltis, os outros 2 ele perdeu, tá? Só que vai enfrentar um time fraco, que é o Paris FC aí, que também enfrentou times bem fracos e também não foi bem, tá? Nos últimos 5 jogos aí, ele enfrentou times fracos, tá? Perdeu 2, empatou 2 e venceu 1, tá? O que eu vou buscar nesse jogo do Lyon? Eu vou ser safe também, tá bom? Mas vamos ler ali antes de tomar as decisões. Lá, nos últimos 10 jogos do Lyon, ele marcou um ou mais gol em 10. Ou seja, vou buscar esse um gol do Lyon, beleza? Um gol do Lyon deve estar pagando ali em torno de 1,10 a 1,15 e vou pegar chance dupla pro Lyon. Pro Lyon vencer ou empatar a partida, para ele não perder essa partida dentro de casa, beleza? Essa dupla aí, um gol do Lyon mais a chance dupla, deve dar em torno de 1,25 a 1,30, uma odd excelente, tá? Para você buscar nesse jogo do Lyon, fechou? Visando que o Lyon é muito mais time que o Paris e tá jogando dentro de casa, tá? Olha aqui a classificação. O Lyon tá em terceiro colocado, tá? Deu uma distanciada por conta desses 2 últimos jogos que ele perdeu. Em casa, ele venceu 9 e perdeu 2, tá? Essas 2 derrotas aí, um pro Lens e um pro PSG, tá? Então, é que são times bem mais superiores. Então, dentro de casa, ele tende a vencer seus jogos. Vamos lá para a Bundesliga, tá? Entre São Paulo e Eintracht Frankfurt, tá? O que eu vou buscar para esse jogo? Bundesliga, futebol, clube, gols. É isso que a gente faz, buscar gols. Vamos ver se essa odd 1,30 aqui para sair mais de um gol e meio tem valor ou não, tá? Lá, nos últimos 10 jogos do São Paulo, ele sofreu um ou mais gol no primeiro tempo em 8. Ele sofreu gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos, tá? E nos últimos 10 jogos dele, em 80% dos seus jogos, ou seja, em 8 jogos, saiu mais de um gol e meio, tá? Vamos olhar do lado do Eintracht Frankfurt. Nos últimos 10 jogos dele, ele marcou gol, tá? Em 9, ou seja, 90% dos seus jogos ele marcou gol. E mais de um gol e meio. Nos últimos 10 jogos, teve mais de um gol e meio em 10 e ambas marcas sim em 7. Ou seja, nós temos aí, de um lado 80%, do outro lado 100%. Ou seja, 85 a 90% de chance de sair esse mais de um gol e meio nessa odd 1,30. Lembrando aquela dica que eu falei para vocês no vídeo anterior ontem. Quando um time superior é o visitante e um time inferior é o mandante. Cara, tem tudo para dar bom. Tem tudo para sair mais de um gol e meio. Tá? Porque o time inferior joga com o favor da torcida ali, a torcida ajuda ele a pressionar, e o time superior já é superior, tende a fazer um gol ali no time inferior, beleza? Próximo jogo nós vamos para a nossa máfia italiana entre Genoa e Roma, tá? O que nós vamos buscar aqui? Vou ler e já vou falar, tá? Ó, nos últimos 10 jogos da Roma, ela marcou 2 ou mais gols nos últimos 4. E nos últimos 10 jogos, em 9, ela marcou gol, ou seja, 90% dos seus jogos ela marcou gol. Então o que eu vou buscar aqui? Um gol da Roma em cima do Genoa, tá? Vamos olhar o Genoa aqui, ó. O Genoa está em 15º colocado, tomou 39 gols em 27 jogos, tá? Tem em média ali 1,6, 1,5 gols por jogo, tá? Então vou buscar sim esse gol da Roma. Jogo Milan e Inter de Milão, um clássico da máfia italiana ali, são os 2 melhores times disparados da competição, tá? Deixa eu ver a colocação aqui, se não me engano é o primeiro e segundo colocado, lá, só que tem 10 pontos de diferença da Inter de Milão, tá? Inter de Milão, o time mais superior, jogando fora de casa contra a Inter de Milão. Vamos aquilo que eu falo pra vocês, clássico não se busca favoritismo de ninguém, não busca lado de ninguém, se busca gols, tá? Se mais de um gol e meio no áudio 28, vamos ver se tem valor. Nos últimos 10 jogos do Milan, ele marcou em 9, ou seja, 90% ele marcou gol. Do lado do Inter de Milão, nos últimos 10 jogos, em 9 ele marcou gol, ou seja, dos dois times, 90% tem marcado gol, tá? E o mais de um gol e meio? Nos últimos 10 jogos do lado do Milan, em 8, ou seja, 80% dos seus jogos, marcou mais de um gol e meio, tá? Saiu mais de um gol e meio. E no Inter de Milão, nos últimos 10 jogos, em 9, saiu mais de um gol e meio. Ou seja, nós temos 85% de chance de bater esse mais de um gol e meio numa odd 28, tá? Muito valor, é só isso que eu vou buscar. Próximo jogo, vamos lá para Portugal, Benfica e Porto, tá? Mais um clássico aí, lá do Campeonato de Portugal, tá? É aquilo que eu falo, clássico não tem lado. A gente tem que buscar gols. Vamos ver se tem valor essa odd aqui, ó. A 1,36, tá? Lá, nos últimos 10 jogos do Benfica, em 8 teve mais de um gol e meio, do lado do Benfica jogando de casa. Nos últimos 10 jogos do Porto, ele marcou gol em 9 e não perdeu 8, tá? Esse jogo tem que ser muito duro, é decidido por detalhe. Vamos ver a linha de gols aqui. Olha lá, a linha de gols
Vamos lá, a linha de gols mostra pra gente que no jogo do Benfica tem 80% de chance de sair mais de um gol e meio. E do lado do Porto ali tem 60% de chance de sair mais de um gol e meio. Tá? Pô, mas 60% não é baixo? É baixo, eu concordo. Mas vamos olhar a classificação pra você entender. Olha lá, o Sporting tá vencendo hoje. O Sporting vencendo, ele vai 64 pontos. Ele cola no Porto, fica a 1 ponto. E nesse jogo, o Benfica jogando dentro de casa, com a torcida ao seu favor, deve fazer um gol. Isso vai fazer o Porto sair pra frente para poder gerar mais um gol e bater esse mais de um gol e meio, tá? Vejo muito valor esse mais de um gol e meio e é a única coisa que eu buscaria para esse jogo aqui, tá? Se você encontrar na sua casa aquela opção para as duas equipes ter 2 ou mais cartões, vale muito a pena, tá? Clássico de Portugal sai muito cartão, tá? Mas algumas casas fecham essa opção porque já sabe que é praticamente dado essa opção, beleza? Vamos falar de Villarreal e Elche, tá? Villarreal que tinha começado muito bem o campeonato, mas começa a oscilar, mas ali se mantém na quarta colocação com 51 pontos. Ele tá a 3 do Atlético de Madrid. E precisa continuar vencendo ali para não deixar o Real Betis encostar, tá? O Real Betis está a 8 pontos, então não pode vacilar jogando dentro de casa. Olha lá, o Villarreal dentro de casa. O Villarreal jogou 13 vezes dentro de casa, venceu 10, empatou uma e perdeu 2. Provavelmente esse empate e essas percas foi pro Barcelona e Real Madrid, tá? Então é um time muito superior dentro de casa, tá? Mas uma odd de 50 eu pegaria? Não, porque não é um time de ponta. Eu só pego vitória seca quando é time de ponta, tá? O que eu pegarei? Villarreal para vencer um dos tempos, deve estar pagando em torno de 1,28 a 1,30, 1,35, dependendo da casa. Tem muito valor. Ele pode talvez tomar um gol no primeiro tempo, empatar o segundo e vencer, tá? E vencer, eu digo, o segundo tempo. Já paga o nosso bilhete. Então, Villarreal venceu um dos tempos. Vamos falar agora das finais estaduais, tá? Vamos começar por Fluminense e Flamengo, um jogo muito difícil de se analisar, tá? Nos últimos 3 jogos aí, entre eles, 2 vitórias do Fluminense e 1 vitória do Flamengo, tá? E o Flamengo é muito mais time que o Fluminense. E aí, por quê? Porque é clássico. Clássico as coisas se igualam. Clássico pra mim é quem erra menos e quem tem mais vontade e quem tem mais disposição para vencer essa partida, tá? O que a gente vai fazer nesse jogo? Vamos pegar a linha menor do gol e menor de escanteios, tá? Se você quiser uma coisa maior aí, cara, toma cuidado. É final de campeonato. As coisas não acontecem assim de... Pô, não é que... dificilmente numa final de campeonato tem goleada. Dificilmente numa final de campeonato tem muito escanteio. Que tem uma vitória assim, aberta de um time, tá? Então tem que tomar cuidado, é final. Vocês sabem disso, tá? O mais de gol e meio tem valor? Cara, depende. Depende. Nos últimos 2 jogos aí deles, bateu 3 gols, tá? E agora? Será que o Léo Jardim não vai mudar o esquema do Flamengo? Vai ser um pouco mais reativo? Vai ter uma retranca melhor do Flamengo e talvez não saia tanto gol? Então, o que eu pegaria aí pro Fluminense e Flamengo? Um gol, para sair um gol, tá? Que deve estar em torno aí de 1,10 a 1,11. E você vai pegar a menor linha de escanteio, que geralmente é 6,5 ou 5,5, tá? Duplando essas duas vai dar uma odd 1,25, uma odd 1,20. É uma boa para você fazer uma dupla, tá? É até uma tripla que eu vou sugerir no grupo, tá? Vou pegar um gol e a menor linha de escanteio nas 3 finais que eu vou falar agora, tá? No jogo do Palmeiras, no jogo do Cruzeiro e no jogo do Flamengo, beleza? Final do Mineiro, tá? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Isso aqui é porrada. Isso aqui é pancadaria, tá? Dá pra pegar ali mais de 3,5 cartões, tá? Que vem saindo em quase todos os jogos dele. Tá? E dá pra buscar a mesma coisa que eu falei no outro jogo. A menor linha de gols, que é 0,5, e a menor linha de escanteios, tá? Pra você ficar bem sim. Vamos analisar se esse mais de um gol e meio tem valor ou não, tá? Numa odd 57 até maior no jogo do Flamengo, tá? Lá nos últimos 10 jogos do Atlético Mineiro, em 8 teve mais de um gol e meio. E nos últimos 10 jogos dele, ele sofreu gol em 9. Olha lá, nos últimos 10 jogos do Cruzeiro, em 8 também teve mais de um gol e meio. Ou seja, eu tenho 80% de chance de sair mais de um gol e meio. Vamos olhar os últimos jogos entre eles ali, confronto direto. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 5 jogos, 4 bateu mais de um gol e meio. Tá? Então aí tem sim 80% de chance de sair sim mais de um gol e meio. Nessa odd 1,57 eu pegaria. Tá? Passou de 50% ali do valor investido, para mim tem muito valor. Nesse mais de um gol e meio, pô, 90 minutos para sair um gol e meio. Bom, essa odd 1,57 para sair mais de um gol e meio, para mim tem valor porque tem 2 jogadores bons nos times. Tá? Tem Matheus Pereira, tem Caio Jorge, tem Hulk, tem jogadores que fazem gol, que são acostumados a fazer gol. Então, essa odd 1,57 eu pego ela sim. O próximo jogo é Novo Horizontino e o Palmeiras, tá? O primeiro jogo foi 1x0 pro Palmeiras. Falei pra vocês que seria um jogo duro, que o Novo Horizontino não ia vender de uma forma fácil. Foi 1x0, com roubo pra caramba, que tem que ser direto, foi roubo, tá? Pênalti não dado, cara, é muito difícil enfrentar o Palmeiras, tá? Mas agora no Novo Horizontino, na casa do Novo Horizontino. O que eu analiso para esse jogo? Cara, eu conheço o Novo Horizontino, conheço o Palmeiras porque eu vejo quase todos os jogos deles. O Novo Horizontino não deve perder esse jogo por mais de 2 gols por diferença. Ou seja, dá para pegar um handicap mais de 1,5 pro Novo Horizontino. O que é handicap? Você dá vantagem para um time. Se você está dando handicap mais de 1,5, você está dando 1,5 de vantagem pro Novo Horizontino. Se ele perder por 1, é green. Se ele empatar, é green. Se ele vencer, é green. Então, ele só perde se o Palmeiras vencer de 2 ou mais gols de diferença, que eu não vejo ele fazendo isso, tá? Então, o que eu vou buscar para esse jogo aqui? Para sair um gol na partida, e o handicap mais de 1,5 pro Novo Horizontino, que vai dar em torno ali de 1,25 a 1,30 essa odd. Beleza? Novo Horizontino dentro de casa é muito forte.
Até fora de casa contra o Palmeiras complicou muito, quase empatou o jogo. Então eu vejo essa final uma final muito dura. Uma final de 1-1, 0-0, 2-2. Não vejo ali o Palmeiras abrindo 2, 3 gols de diferença, porque o Novo Horizontino vem muito bem. É um time muito bem postado, que joga de forma reativa, tá? Espera o erro do adversário e parte para cima para poder contra-atacar. Finalizamos os jogos de hoje, que seja um domingão abençoado para nós. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever, fechou? Agora o bilhete do dia é uma odd de 3,50 pra gente. Vambora e boa sorte para nós. Volta aí, nosso bilhete é uma odd de 3,34 e o bilhete do dia, Lyon para fazer um gol, vencer ou empatar, e Lens para vencer. Vambora.